Olá, tudo bem? Eu sou a Vanessa Gaspari, para quem não me conhece ainda. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. É um assunto bem importante que a gente vem vivenciando a todo momento e a gente quer trazer algum tema mais gostoso dentro desse contexto, né? Mais gostoso no sentido de nos acalmar, nos mostrar que em momentos como esse tão complexos, o ser humano consegue, né, avançar e mostrar o que ele pode fazer de melhor, o que ele pode fazer de bom. E eu vou compartilhar esse tema tão importante, tão interessante, com uma pessoa que sabe muito sobre isso, que é a professora Maria Cristina. Ela é coordenadora do curso de Serviço Social e AD na Unicesumar e já tem uma vasta experiência, né? Hoje ela está comandando o EAD, mas ela também esteve à frente do presencial e uma vivência muito importante em campo, tanto na área hospitalar, tanto na área assistencial, nessa área social muito importante. Conhece muitas pessoas nesse meio, muitas pessoas que fazem ações como essa e mobiliza e também participa desse outro lado, mobilizar outras pessoas a agirem dessa maneira, né? Estou esperando a professora daqui a pouquinho dar um ok aqui para ela vir conosco, para a gente poder trocar um pouco mais. Mas enquanto isso, para quem não me conhece, eu sou Vanessa Gaspari, como eu comentei, eu sou terapeuta ocupacional, minha formação de base, né? Trabalho na área de reabilitação com bebês, na área visual, tenho todo um lado de gestão e na área de saúde, né? E na área da docência. E nesse momento também estou experimentando essa questão não só da solidariedade, mas da solidariedade junto com a assistência, né? Nessa parte assistencial. E aí eu vou contar um pouquinho melhor para vocês disso daqui a pouco, porque a professora Maria Cristina está pedindo para entrar aqui com a gente. Então vamos lá para vocês, a gente está aguardando ela aqui. Se vocês tiverem com algum probleminha na questão do áudio, aí vocês me deem um toque. Aí a nossa super Maria Cristina, tudo bom, professora? Tudo bem, professora Vanessa? Um prazer enorme estar aqui com você neste momento de uma grande reflexão para todos nós, para a sociedade como um todo. E já agradeço a todos que estão aí dando uma boa tarde, que participem com a gente, né, professora? Com certeza, eu acho acho que todo esse momento, tudo que a gente vem passando é uma grande troca, né? E a gente fala muito disso. A professora Maria Cristina, eu, quanto professor Danilo, o professor Silvio, a gente montou o grupo da ProAbility, onde a gente trabalha com capacitações, com cursos, treinamentos, mas o principal é o que a gente fala. O Danilo teve uma frase muito importante, né, quando a gente deu o nosso primeiro start dentro da ProAbility, que é assim, são ideais. A gente quer criar coisas onde a gente faça as pessoas refletirem, faça as pessoas sentirem uma mudança, né, em relação ao que estão aprendendo. E hoje a gente quer trazer uma reflexão para isso, de mostrar que muitas pessoas realmente mudaram, né, nesse momento do que estão passando. Algumas descobriram até alguns lados que não tinham em relação tanto a habilidades profissionais, mas também a como agir com o outro, né, professora? Sem dúvida alguma, acho que quando a gente traz para a pauta, refletirmos sobre voluntariado em tempos de pandemia, é importante a gente já iniciar fazendo uma reflexão. Mas o que é mesmo voluntariado? Né? A que nos remete refletir sobre a importância, inclusive, que a gente sempre soube, sempre existiu, ainda bem, porque, como sabemos, embora tenhamos políticas públicas, aí a gente fala de Brasil, para atender demandas de vulnerabilidade social, mas sabemos que o Estado por si só ele não dá conta. E é onde a organização da sociedade civil se mobiliza, se organiza e vai atender uma demanda. E quando a gente fala de vulnerabilidade, professora Vanessa, é importante a gente lembrar o seguinte: a vulnerabilidade social, psicológica, não é só a questão material que os indivíduos precisam, necessitam. Né? Nós, como seres humanos,
Você e eu também passamos por situações vulneráveis. E aí, Sim, com certeza. quanto que é importante contar com a ajuda, com a empatia do outro em situações de fragilidade humana. E aí eu falo para todos que nos assistam agora, que tempos sombrios, né? A humanidade toda está passando, atravessando. Que desafiador pensar de como que nós podemos fazer algo em prol do outro. Não é? Então, de fato, e aí me remete também a pensar na, numa poesia, porque não é só uma música, é uma poesia, né? Da Rosa de Hiroshima. Né? E o poeta diz: e pense nas feridas como rosas cálidas. Pessoal, nós não sabemos ainda, não é? As sequelas, né? O tamanho, não é? Da gravidade que vai ficar marcados nas vidas de cada um de nós, que vamos sobreviver, com certeza, ao Covid-19. Então, como vamos olhar? Ou já estamos nos importando com a dor do outro. Então, é um Eu acho que momento de reflexão mesmo, não é, professora? eu acho que essa frase que você falou assim, se importar com a dor do outro, né? Eu acho que nunca foi tão forte, marcante. Algumas pessoas já têm essa, já é muito de cada indivíduo. Algumas pessoas já buscam se aproximar de situações assim, ajudam o outro e de diversas maneiras, né? E eu falo, ajudar tem várias formas. Você pode ajudar financeiramente, você pode ajudar promovendo alguma ação, mas nesse momento, quando a gente fala do voluntariado, é como você mencionou, professora, o voluntariado é assim, de que maneira, mas estando próximo. Não tem como você só ser um voluntário à distância, não tem, você vai se envolver, né, emocionalmente, você vai se envolver com alguma ação. E a gente vê isso hoje, é o que eu falo de Concordo. toda turbulência, a gente vai ter que achar algo positivo, nós vamos passar por transformações, muitas vão ser deixar algumas marcas que a gente não sabe ainda como vamos poder lidar, mas outras vão nos deixar mais fortes, né? E algumas ações hoje eu percebo que, com algumas pessoas que eu conheço, que fazem esse tipo de trabalho, já faziam e hoje está muito mais evidente, e conseguiram engajar novas pessoas que não teriam essa possibilidade se não fosse numa situação como essa, onde todos acabaram se sentindo comovidos e dando o primeiro passo, né? E quando a gente fala disso, a gente tem que também tentar entender como eu posso ajudar e qual o perfil desse voluntário. Quando você fala em voluntariado, existem perfis que você acaba citando nesse sentido? Bacana isso, para a gente identificar, mas afinal de contas, quem são os voluntários que estão atuando? Aliás, no nosso país mesmo, quantas pessoas estão engajadas por uma causa ou por uma situação individual de famílias? Né? Quantas necessidades estão aí postas como um grande momento de solidariedade. Então, quem está praticando a solidariedade? Quem está dedicando o seu tempo, na maioria das vezes, que aí eu volto a falar que não é só a doação material de uma cesta de alimentos para prover a fome, né? Saciar a fome, ou colocar o pão na mesa de várias famílias, que é essencial também, é fundamental. Mas eu quero chamar a atenção que existe outras formas de ser e de praticar a solidariedade e de fazer uma doação, muitas vezes, do seu tempo para uma escuta qualificada. E eu conheço várias experiências de norte a sul do país, não só desse perfil de voluntariado, que é empresas, muitas empresas,
engajadas, fazendo mutirões e mutirões para levantar recursos, não só para destinar, inclusive, à própria saúde. Quantas empresas investiram em respiradores, doaram respiradores para os hospitais, não é? Então, e quantas empresas, instituições, a organização da sociedade civil, aí pelas organizações do terceiro setor, estão colocando em embarcações, porque é esse o termo, lá por o Alto Solimões, até chegar também às grandes capitais com cesta de alimentos. Esse é o perfil do voluntariado. Pessoas estão se reunindo aqui, em plataformas, igual nós estamos fazendo, identificando demandas e fala, vamos fazer, vamos ajudar. É marmitas, é pessoas fazendo entrega de marmitas, são restaurantes que estão mobilizados e levando alimento. Vamos pensar na população de rua, pessoal, com esse frio, sudeste que agora enfrenta o inverno. E quantas pessoas estão na rua praticando o voluntariado, realizando um grande gesto de solidariedade. Mas tem também aqueles que estão em casa, identificando pessoas que estão sofrendo com isolamento social, Sim. Tem patologias ali envolvidas e tem profissionais, principalmente da área de saúde, que está fazendo oitivas, né? Que é a escuta qualificada. E sobre isso, professora Vanessa, eu sei que você está engajada num grande projeto. Divide aí com o pessoal sobre essa sua experiência. Eu acho que é interessante até a professora colocou as pessoas que estão indo em loco, e aí ressaltar nesse momento que a gente tem de ferramenta. Então, a gente tem a internet, a gente tem esse contato que a gente está fazendo agora, né? E quebrar alguns paradigmas e quebrar alguns preconceitos. A gente que é da área da saúde, eu sempre tive um preconceito maior com a questão do teleatendimento, dependendo de qual seria esse teleatendimento, de como seria feito, que algumas coisas a gente fala, gente, eu preciso pôr a mão no paciente, eu preciso estar com ele ali comigo, muito perto, muito próximo. Mas chegou um momento assim, veio a pandemia, isso foi liberado para a gente se reinventou. Então, no meu caso, assim, eu gravava vídeo para a mãe, ela assistia o vídeo, ela fazia com o bebê, mostrava o vídeo, aí eu assistia de novo, corrigia. Esse era um formato. E ainda a gente está conseguindo atender muitas crianças, que as clínicas estão fazendo tudo que é necessário na questão de higiene, mas levando esse lado da solidariedade para quem não tem acesso, quem está distante, eu acabei entrando no projeto da SAS Brasil. SAS Brasil 4x4, que tem uma ligação, né, com o Rally dos Sertões. Então, é um grupo que começou em 2013, onde eles acompanhavam o Rally dos Sertões nessas regiões, né, que tinham menos condições desde de projeto, professora, parabéns. Com certeza. É um projeto muito legal, assim, a gente vai fazer uma live com elas, estão todos convidados para eles detalharem melhor esse projeto. E aí, hoje, nesse projeto, para vocês terem uma ideia, assim, a gente tem espaço para todas as especialidades, não podendo ir nos locais, a gente está fazendo tudo por teleatendimento, dando um suporte. Então, a gente tem uma equipe de triagem nessa questão da saúde mental, onde dá um apoio para quem está sozinho nessa pandemia, que às vezes não tinha nem coragem, é outro viés que a gente acabou percebendo. Muitas pessoas relatam assim, se não fosse pelo celular, eu não teria coragem de procurar um psicólogo, eu não teria coragem de procurar um acompanhamento dentro da área de saúde mental, por preconceito, por medo, né? Então, assim, esse projeto mostrou outros lados. Eu tenho algumas mães que eu atendo quando eu trabalho na área de estimulação visual, algumas mães orientando a fazer exercícios ou atividades em casa. Uma parceiraça nossa que dá aula também para a gente na ProBit, a doutora Luciana Sangetti, que também é terapeuta ocupacional, trabalha com integração sensorial, autista. A Luciana está orientando muitas famílias, que hoje, assim, tem famílias que relatam, olha, eu tenho 2 filhos autistas dentro de casa, eu não posso levar essas crianças até as clínicas, eu estou sem atendimento, sem medicamento. Então, é um momento que alguém pode dar um suporte. É um projeto muito legal, depois a gente vai disponibilizar mais coisas para vocês, mas aí entram outros perfis, outras descobertas. A gente sabe, assim, que quando se você faz bem feito, como a professora falou, se eu tenho uma plataforma adequada, se eu tenho tudo muito registrado, eu não banalizar, né? Eu tenho que manter algo com muito profissionalismo, né? Se eu faço isso de maneira correta,
com certeza é um trabalho grandioso que ele pode se perpetuar de uma maneira diferente quando tudo isso passar, né? E o voluntariado é isso, né, professor? Ele vem passando, dando lições e ele vem se modificando, mas tem coisas que ficam, se aprimoram e a gente vive o tempo todo esse momento de poder parabenizar quem faz algo transformador, né? Neste momento, como aparece, não é? Parece que até então nós não tínhamos tanta visibilidade, não dávamos o devido, eu acho que a palavra também não é a questão do devido valor, é o reconhecimento, tá? De quem efetivamente já tinha dentro da sua rotina de vida este momento que eu conheço vários pessoas que seja no final de semana, seja uma vez na semana, que se dedicam à prática de voluntariado. A gente vê aqui em Maringá, por exemplo, na rede feminina de combate ao câncer, e isso é no Brasil inteiro, um grupo de voluntariado de mulheres, não é? Fazendo um trabalho maravilhoso, tá? Em prol do atendimento às pessoas que são vítimas de câncer, não é? Buscando recursos e doando, se ela sabe fazer artesanato, doando. Quantas mulheres e homens, tá? É bacana também a gente falar isso, que tem feito máscara para doar para famílias, para pessoas, para a rua, porque temos sim as pessoas que não têm acesso, pessoal. Como? A pessoa não consegue comprar uma máscara? Sim, pessoal. Não tem pessoas que não têm recurso para comprar máscara, não é? E se Tanto é que precisa a máscara sair, também subiu bastante, né? A e gente sabe claro, dentro né? da Porque área da aí a saúde oferta que os serviços estão passando por isso, com uma demanda tão grande, tudo foi superfaturado, também é um outro grande problema, né? Exatamente. Então, quantas pessoas estão dedicando do seu tempo, já dedicavam agora mais ainda, e todos nós estamos conhecendo, verdadeiramente reconhecendo o valor dessa forma de ajudar o outro. E eu Não acho que é, a professora? hora que você coloca essa questão macro, a gente também começa a olhar um pouco mais para o que está próximo de nós, né? Nos ambientes de trabalho, né? No próprio bairro, no próprio prédio. Eu acho que antes a gente não tinha tanto. Claro, isso, de novo, vai de pessoa para pessoa, de índole de cada um, da criação, enfim, cada um tem uma forma de demonstrar preocupação, ajudar, né? Mas eu sinto hoje que parece que isso mexeu de uma certa forma, que algumas pessoas que a gente percebia um pouco mais distantes, e até em ambientes menores, então assim, se alguma pessoa relata, e eu venho vivenciando isso, aquela pessoa ela não está muito bem de saúde, está sem dinheiro para comprar remédio. Aí vamos fazer uma vaquinha? Nem que cada um dê R$ 5, resolveu o problema daquela pessoa. Você viu que ela reclamou que acho que essa semana está sem dinheiro para pagar a conta de luz. Então, eu vejo, às vezes, esses movimentos acontecendo de uma maneira muito mais fluida e de uma forma, assim, simples, mas mais constante, e mesmo em questões menores. E é verdade. Via num programa de televisão esses dias, um artista falando que recebeu de outro artista pelo WhatsApp pedindo um recurso X. E aí, como a gente sabe que tem muito golpe de WhatsApp, inclusive sobre essa questão de, olha, transfere dinheiro, por favor, gente, toma muito cuidado. Isso está acontecendo. A pessoa de fato está precisando. E ele checou, não é? Foi verificar, olha, eu recebi, é você mesmo, você está precisando do recurso. Quanto que você está precisando? R$ 100. Né? Então, a gente está vendo que os artistas estão sofrendo barbaramente com essa Quem crise. E trabalha na área de tantos outros entretenimento está passando uma profissionais situação difícil. autônomos, não é? E aí, poxa,
muitas vezes, dependendo, né, do seu recurso, R$ 100 para você não é nada, mas para o outro é muito dinheiro, tá? Então, Não, e tem até é essa interessante, situação. você comentou sobre essa dos artistas, a gente está vendo o início das lives, o voluntariado estava muito voltado assim, vamos arrecadar alimentos, vamos distribuir a quem precisa, vamos doar dinheiro para daí mandar para algum hospital. E aí eu venho acompanhando, né, algumas dessas lives e a gente também vê de novo o quanto a gente tem algumas oscilações em onde são os pontos focais de maior necessidade naquele momento, e aí onde a pessoa começa a pedir mais ajuda e a gente vai ter que mudar um pouco o foco. E aí uma eu achei interessante, a live, eles estavam fazendo a live, e tem sempre um QR Code do lado para você passar ali o seu celular e fazer uma doação, e aí eles falavam, olha, essa doação são para as famílias dos músicos que hoje não estão podendo trabalhar. Então, assim, a gente começa a entrar nesses nichos que estão necessitando de maior atenção, que estão demorando muito mais a voltar para o mercado de trabalho, ou que não tiveram os recursos de poder usar a internet, de fazer vendas e-commerce, de se reinventar de alguma maneira. Então, assim, realmente vai ser necessário a gente ajudar. Não adianta só esperar uma ajuda do governo, que às vezes não vai sair, enfim. E a gente não sabe o tempo de tudo isso, e como essas pessoas têm família, né? A gente vê isso é legal de ver. Então, vamos mudar um pouco o foco. Não vamos só arrecadar alimento e dar para Extremamente quem? E bacana. ter, eu acho que assim, ter uns indicadores e para quem, e controlar isso de uma maneira correta também, né? Muito bacana que você está trazendo, e aí para quem nos assiste nesse momento, e depois nós vamos deixar disponibilizado para que alguns que não puderam, pelo horário muitas vezes, mas que possam refletir com a gente e encontrar várias formas e maneiras de ajudar, de fazer um ato de solidariedade, porque são muitas demandas, são muitas necessidades comportamentais, materiais, enfim, sobre todas as naturezas de vulnerabilidade. E nós precisamos fazer este olhar, de olhar para o lado, olhar para as pessoas, como é que estão, e às vezes não precisa ir muito longe. Eu digo que a solidariedade começa dentro de casa, não é? De casa que eu digo, da família. Será que nós estamos ligando para todos os membros da família, checando, está tudo bem, está tudo certo, precisando de alguma coisa que eu possa ajudar, que é claro, dentro do recurso e da condição de cada uma, porque eu acredito e sempre apostei muito no trabalho em rede. Às vezes eu, Uhum, Maria Cristina, não muito. vou poder ajudar, mas eu aciono uma rede de network, de amigos, para dizer, olha, tem alguma ideia, alguém pode dizer como podemos auxiliar determinadas pessoas, determinadas demandas. Nós sabemos que estamos com um grave problema na área de saúde mental, então, a Bem grande. necessidade e os recursos, de fato, tá complicado os serviços para este atendimento, e muitas vezes as pessoas também não sabem como fazer, está dentro de casa, o problema é latente, e de fato existe. A, a professora falava de crianças autistas, e aí tem profissionais, tem a Luciana, que é uma grande parceira da Probelite, está aí e está se dedicando. E assim como tem profissionais da área de saúde mental, fazendo uso das ferramentas que dá hoje condições para a gente, graças a Deus que temos, né, inovação tecnológica, com Sim. tantos recursos que a gente pode chegar até o outro sem precisar ir em loco, não é, professora Vanessa? Então, eu vejo que ver uma identificação que isso começou logo no início da pandemia, lá em março, tá? Pessoas que estavam fazendo divulgando, identificando que tinha muitos idosos no prédio onde moram
E aí os idosos, não vamos pensar, pessoal. Quem já me conhece assim, a Cris não pode deixar de falar nos idosos. Claro que Ela ama não. os idosos, gente, E ela é o ama. grupo mais vulnerável. A gente sabe que o comportamento do coronavírus no Brasil é bem diferente, é de criança a idoso. Sim. Mas a gente está falando de grupos mais vulneráveis. Então, olha a atenção, pessoal, para esse grupo de idosos. Eles não devem sair de casa. Embora muitos estão fugindo de casa sem a família saber, porque eu recebo muito de amigos assim, conversa com a mamãe, conversa com a vovó, conversa com o papai, conversa com o vovô, porque ele quer sair, ele quer bater perna, ele ainda não entendeu o risco. Mas quantas pessoas solidárias, né, estão batendo na porta do seu vizinho, colocando no grupo de WhatsApp dos condomínios, dizendo assim, estou indo ao supermercado. Dona Maria, Dona Joana, seu José, precisa de alguma coisa? Eu compro, eu trago para você. Ou de levar até o serviço de saúde que precisar, porque tem muitos Ou de idosos morando buscar sozinhos. atividades, né? Ou buscar atividades que entretenham um pouco esse idoso ou essa criança. Então, às vezes, assim, uma televisão chega um momento que você já está cansado, você queria um amigo para conversar. Então, é aquela. E dependendo dos Ensina noticiários, no nem é WhatsApp, de bacana repente. isso, né? Ficar É, horas e horas né? na Então, frente da assim, televisão. a gente tem muitos hoje e-books disponíveis em vários grupos, clínicas, empresas que estão no Instagram, de atividades que podem auxiliar esse idoso a passar o tempo melhor em casa, né? Já é um exercício mental super importante, assim como para a criança. Então, é a gente buscar também, usar as ferramentas que a gente tem hoje em mãos para o lado positivo, né? E a Cris acompanha algumas conversas comigo em relação ao que eu venho realizando, junto com o pessoal da SAS, e as pessoas às vezes assim, eu tenho a internet na mão, mas eu vou ficar só presa no lado negativo da notícia. Quantas pessoas morreram de Covid? Né? O que está acontecendo? Como está aumentando? A pessoa fica tão presa nisso que ela vai ficando cada vez mais angustiada, cada vez Doente, mais né? agoniada. E aí entra numa situação onde a gente vai, que realmente precisa de ajuda, não dá conta sozinha. Então a gente dá algumas dicas e são muito simples. Então procure notícias boas, que te deixe mais otimista, porque isso faz parte também no processo de ajudar ao outro, ajudar esse indivíduo a sair de uma situação onde ele está muito triste, é falar alguma coisa boa, fazer um elogio, ajudá-lo a dar um sorriso, né? Então, isso é comprovado cientificamente também, que você ser mais otimista, você ser mais feliz, você falar de coisas que, quer queira que não, depende do que cada um acredita, mas uma coisa mais leve, uma energia diferente, mais positividade, isso é muito bom para tudo, para a saúde física e para a saúde mental, né? Isso já tem comprovações. Então, se a gente também... Isso é uma forma de você ser voluntário, é uma maneira de você... Você falou, eu não tenho dinheiro, eu não consigo sair de casa, eu não tenho habilidade, não sei fazer máscara, eu não sou da área... Tá. Então, faz alguma coisa boa, liga e dá uma ideia. Fala, olha, liga uma música, vai dançar na frente da televisão, vamos dançar junto. Alguma coisa assim, que, gente, são detalhes muito pequenos que podem ser, sim, transformados em algo tão grande para outra que recebe, que vocês não têm noção, né? Estamos aqui, professora, dando dicas, não é? Muitas dicas, e eu tenho certeza que tem profissionais de todas as áreas, ou cidadãos, que podem fazer alguma coisa, fazer um movimento proativo de ajudar o outro. Na verdade, nós estamos todos, se alguém me disser que não está tocado com a situação, É. aí eu digo, aí tem problema, não é, pessoal? Porque nós realmente ficamos até doentes ou adoecidos, impactados a toda hora pelos noticiários e pensar, se colocar no lugar do outro, da dor que o Covid traz para todos nós, tocando todos nós. Então, todos nós, eu digo, estamos na mesma situação de um sofrimento, nós estamos Uhum. todos Sim. compartilhando da mesma dor. E é exatamente quando eu colocava no início. E nem sabemos ainda dimensionar a gravidade de tudo isso, as sequelas que vão deixar nas nossas vidas. E nós podemos, inclusive, contar isso para as outras gerações que vão vir. Nós somos voluntários a partir do momento que a gente quer compartilhar com o outro coisa boa. Que a gente quer compartilhar com o outro algo que o acalente, que deixe o feliz, algo que acalme esse coração.
E a hora que a gente está, até eu vi aqui um dos relatos das meninas, que quando a gente também está ajudando o outro, a gente também está se ajudando, né? Quando a gente quer o bem do outro, quando a gente pensa em fazer algo maior. Eu acho que a recompensa é muito grande de ver a transformação positiva, né, numa ação que a gente faz. Então, eu acho que essa reflexão hoje era mais baseada nisso. Eu agradeço a presença de todos vocês. Eu acho que é para a gente pensar assim, vamos sair diferentes dessa situação? Vamos. Muitas coisas tristes, sim, mas vamos ter que mostrar o quanto somos resilientes, o quanto somos fortes, o quanto a gente é capaz de nos reinventarmos, né? Tudo foi reinventado, comércio, né? Atendimentos. Então, nós como seres humanos, a gente pode ser muito melhor, né? E a gente está aqui para vivenciar isso e para trocar. Agradeço a presença de todos vocês. Fiquem ligados na nossa página, né, no nosso Instagram, que a gente vai toda semana compartilhar algum assunto diferente e interessante. Quem tiver ideias, deem para nós e vão ser sempre muito bem-vindas. Um beijo enorme a todos. Super obrigada e uma boa tarde.